jornalista, confirma notícia terrível sobre Lula e eu vim aqui correndo para trazer essa informação nos mínimos detalhes nesse boletim para todos vocês. Eu vou fazer daquele jeitinho, gente, tá? Vou ser rápida, breve e bem objetiva, já dando início com as informações, ao invés de dar os spoilers, porque vocês sabem que é muita informação que eu vou trazer nos boletins, que eu trago nos boletins aqui para vocês, mas nesse vídeo aqui não vou dar spoiler de tudo que eu vou trazer, tá? Exatamente para o vídeo não ficar muito longo, né? A gente sabe que vocês não estão tendo tempo a perder nesses últimos dias. A gente sabe por quê, né, gente? A gente sabe por quê. Estamos aí no meio de uma Copa. Então vamos lá, já dando início aqui com as informações. E ó, não esqueçam de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhe o vídeo o máximo possível que vocês puderem. E o Lula, gente, tá? O desespero, toque, 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 bateu na porta do Lula, gente. E o Lula, assim como ele fez 1 zilhão de vezes lá no pleito eleitoral de 2022, porque lá o presidente do TSE era o ministro Alexandre de Moraes, agora o Lula vai pedir socorro para o TSE novamente. E ao que tudo indica, isso vai acontecer muitas vezes, porque já começou. Lula, em ato de desespero, vai ao TSE para derrubar... Calma. PT vai ao TSE para derrubar vídeo de Flávio Bolsonaro sobre organização criminosa. Sim, gente, o vídeo do Flávio Bolsonaro, que ele se vestiu lá de militar, tava acho que num avião, no helicóptero, não sei, que tava ali dando péssimas notícias para os bandidos criminosos do Comando Vermelho e do PCC, aquele vídeo. Sim, gente, é inteligência artificial, foi feito por inteligência artificial e o Lula quer derrubar o vídeo. Flávio Bolsonaro quer combater o crime organizado e o Lula, eu quero que derrube esse vídeo do Flávio dizendo que vai combater o PCC e o Comando Vermelho. É surreal, gente. Meu Deus do céu, como é que gosta de bandido desse jeito? Vamos lá. Tá aqui. O Partido dos Trabalhadores do PT acionou o TSE, nesta última sexta-feira, para pedir a retirada de um vídeo publicado pelo senador Flávio Bolsonaro em seu perfil oficial no Instagram. A peça, produzida por inteligência artificial, mostra ao parlamentar que é pré-candidato ao partido da presidência da República. É uma ação fictícia de combate a organizações criminosas. Na gravação, Flávio aparece a bordo de uma aeronave ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vestidos com trajes militares, os dois surgem disparando contra embarcações identificadas com as siglas PCC, referência ao, né, vocês já sabem, e do Comando Vermelho. Em alusão ao Comando Vermelho, um terceiro barco, marcado com a sigla PT, também aparece nas imagens. Eu acho que eles não gostaram. A ofensiva judicial do partido do presidente Lula ocorre em meio ao aumento do discurso de Flávio Bolsonaro sobre a segurança pública e combate ao crime. Ou seja, o Flávio Bolsonaro está fazendo uma ofensiva contra o crime organizado e isso tá... O Lula não está gostando. Em nota divulgada à imprensa, a pré-campanha do Liberal afirma que não pretende mudar sua trajetória política em razão da ação apresentada ao tribunal. Flávio Bolsonaro não vai recuar no combate à criminalidade, diz, né, o comunicado, gente, tá? Tá aqui o vídeo que deixou o Lula furioso, porque lá tem o Flávio Bolsonaro, tem o Bolsonaro lá metendo, bombardeando ali, né, barcos. É como o governo Trump faz ali, né, nas embarcações. E o Lula não gostou, o PT não gostou, quer tirar, gente, tá? E aí, alguns dizem que Lula não gosta de passar a mão na cabeça de bandido, né? Flávio mostrando que vai combater o crime organizado e o Lula parece que não gostou. Só que, para desespero maior ainda do Lula, lá no TSE, hoje na presidência, não está o ministro Alexandre de Moraes. Está o Cássio Nunes Marques. Preciso falar mais alguma coisa, gente, tá? É motivo ou não é motivo para desespero de Lula e do PT? Que hoje não tem mais Alexandre de Moraes no TSE. Tem Cássio Nunes Marques. Gente, tá aí. Inclusive tá aqui também, na Gazeta do Povo também saiu essa informação.
Vamos lá, porque tem mais, gente. Separei muita cosita pra trazer pra vocês aqui, ó. Briga na esquerda, gente. A casa do Lula definitivamente caiu. Por quê, gente, tá? O Jacques Wagner, ele tá caindo. Só que ele tá caindo atirando pra derrubar muita gente com ele. E parece que o alvo do Jacques Wagner é exatamente o Lula. Na minha percepção e na percepção do jornalista aqui, ó, Otávio Guedes, lá da Globo News, parece que o Jacques Wagner está fazendo de tudo para enterrar a campanha do Lula, para destruir e acabar com a campanha do Lula. Vocês têm noção, gente, da gravidade que é isso aqui pro Lula e pro PT? Ao que tudo indica, Jacques Wagner vai cair, ou seja, já caiu. Só que ele quer levar o Lula junto com ele. As últimas decisões, as últimas falas do Jacques Wagner para os jornalistas militantes aqui de esquerda é a prova de que ele realmente vai cair, mas vai cair atirando. E parece que o Lula pode cair também, gente, tá? Vocês vão entender. Inclusive tem gente da esquerda aliado do Lula que tá furioso com o Jacques Wagner, com o que ele está fazendo com o Lula, depois que esse escândalo dele foi revelado aí, do escândalo do caso Márcio, depois que a Polícia Federal bateu na porta dele. Onde que o Lula entra nessa história e por que que o Lula vai cair junto com o Jacques Wagner, Fabiana? Vocês vão entender, assistam. Ele traz o Lula ao lado dele, dizendo o seguinte: tá mais sujo, foi mais sujo do que eu. E não acho, sinceramente, muito difícil que ele mexa na minha posição. Ele que já teve problemas até maiores do que esse, como eu tive, mas ele muito pior, que foi preso depois de inocentado e está aí como presidente da República. Pô, o Lula estava mais sujo do que eu, como é que ele vai me tirar do cargo do líder do governo? Esse é o recado. O que ele está sugerindo é o seguinte: eu não abandonei o presidente Lula, espero que ele também não me abandone. Acho que é mais ou menos isso. O recado que está sendo sugerido ali é esse. Concordo, foi dado um recado ali. Porque se estavam esperando que ele colocasse o cargo à disposição ontem ainda, dentro do PT e dentro do governo, e ele vem com essa reação, eu disse para vocês, eu fui procurada por fontes do governo do PT se dizendo perplexas com essa reação. E essa que você chamou a atenção, que é o presidente já passou por coisas muito piores e tá aí e tal, não sei o quê. Problema muito pior. Então, assim, realmente eu fiquei perplexo. O Brasil inteiro, né, ficou perplexo, principalmente aliados do Lula, né, gente, tá? Os eleitores do Lula, os bajuladores do Lula, os parlamentares aliados do Lula estão todos de queixo caído com o que o Jacques Wagner tá fazendo com o Lula, gente. E eu vou confessar uma coisa com vocês, eu acho pouco, eu quero que se ferrem, que se lasquem. O que é que tá acontecendo, gente, tá? O Jacques Wagner tá esfregando na cara do Lula. Olha aqui, Lula, nem pense em me abandonar nesse momento difícil que eu tô vivendo. Nem pense em pular do barco, me deixando sozinho para afundar sozinho. Nem pense, tá, em me trair, porque quando você tava na merda, eu tava lá junto te ajudando, te apoiando, te dei as mãos, te ajudei. Tá? A sua sujeira foi muito pior do que a minha. Tudo que você passou foi um zilhão de vezes pior do que eu tô passando. Ou seja, você foi mais sujo do que eu. Tá aí, eu te ajudei, fiquei do seu lado e agora eu espero o mesmo de você. O Jacques Wagner hoje, gente, tá, se tornou o maior problema para o Lula dentro do Congresso Nacional. Jacques Wagner hoje é um grande problema para o Lula e o Lula está completamente sem jeito de resolver. Porque como ele é um grande aliado, né, segundo aí a imprensa, é uma aliança de quase 50 anos, cerca de 50 anos. Jacques Wagner deve saber muito, eu imagino, que o Jacques Wagner deve saber de muita coisa do Lula, né? Eu imagino. Então, o Jacques Wagner tá dizendo aqui na cara do Lula, eu não vou deixar o cargo, eu não vou pedir demissão, eu não vou sair do meu cargo. E aí, Lula, você vai ter peito? Você vai ter coragem de me expulsar da liderança do PT no Senado Federal? Você vai comprar essa briga comigo, Lula? Eu acho que, para um bom entendedor, meia palavra basta. Até os jornalistas militantes do Lula entenderam
que aqui o Jacques Wagner está mandando um duro recado pro Lula. E aí, Lula? Vai me trair? Vai me dar rasteira? Vai me abandonar? Você vai mesmo ter coragem de me abandonar, Lula? Eu acho que ali foi esse recadinho que foi dado pro Lula. E eu acho que esse recado do Jacques Wagner surtiu efeito. O Lula entendeu o recado do Jacques Wagner. Jacques Wagner, eu disse pra vocês, gente, tá? Jacques Wagner realmente conseguiu colocar medo no Lula. Depois de tanta, praticamente, né, ameaça. Ó, Lula, você vai me abandonar mesmo? Você lembra, né, que eu falei pra vocês agora aqui, né, no vídeo lá da Globo News. Jacques Wagner mandou recados pro Lula, né, assim, subliminarmente, mas o Lula captou. Tanto captou que está se borrando de medo. O Jacques Wagner conseguiu colocar medo no Lula. Prova disso? Tá aqui, ó. Lula silencia sobre investigação de Jacques Wagner em primeiro discurso após a operação da Polícia Federal. Um discurso que estava sendo muito aguardado no Brasil inteiro, pela imprensa, pelos jornalistas, porque todo mundo aguardando que o Lula fosse condenar. Não! Igual ele fez com o Lulinha. Se o Lulinha fez alguma coisa, que pague na justiça. Nem isso o Lula teve coragem de dizer contra o Jacques Wagner. Eu disse pra vocês, gente, tá? Eu acho que Jacques Wagner deve saber de muita coisa do Lula, porque o Lula tá se borrando de medo de Jacques Wagner. Tá aqui, gente. O Lula não falou um pio sobre Jacques Wagner. Lula está em silêncio total e absoluto com relação ao Jacques Wagner. Quer prova maior do que essa de que Lula está se borrando do líder dele, que acabou de receber um toque, uma visitinha da Polícia Federal? E aí, gente? Depois disso aqui, Lula tá ou não tá com medo do que o Jacques Wagner pode fazer com a campanha dele? Lula tá ou não tá se borrando de medo do que o Jacques Wagner pode revelar para o Brasil inteiro? Eu falo para vocês, gente, tá? Esse mundo da política é um verdadeiro esgoto a céu aberto. Jacques Wagner, quem diria, conseguiu colocar medo no Lula. O Lula não disse um pio. E todo mundo aguardando que o Lula fosse, olha, Jacques Wagner lá, né, tá sendo investigado pela Polícia Federal, se ele, né, se é inocente, que ele se defenda, mas se for culpado, ele que pague. Não, Lula não falou nada. Silêncio, gente. E para acabar de completar, jornalista acaba de confirmar uma tragédia sobre o Lula, gente, tá? É a Ana Paula Henkel que vai trazer uma bomba atômica nesse vídeo para vocês. Ana Paula Henkel diz que em uma democracia saudável, as novas mensagens de Daniel Volcaro citando o PGR e o diretor-geral da Polícia Federal, os dois indicados por Lula da Silva, causariam um terremoto. Ana Paula Henkel acaba de explodir uma bomba que atinge em cheio a campanha do Lula. Vou explicar para vocês, mas antes vejam o vídeo. A questão aqui é que parece que nós temos dois Brasis, né? Quem na Polícia Federal está no esquemão master, quem no MP, PGR está no esquemão master, porque dizer que vai... isso aqui é gravíssimo, né? Quando ele menciona é importante reforçar com Andrei e Paulo para não deixar ninguém de baixo, ou seja, esses investigadorzinhos que querem descobrir o que está acontecendo, que querem fazer o seu trabalho, que honram o dinheiro do pagador de impostos, esses investigadorzinhos da PF, é importante reforçar com o Andrei, que está acima deles, e o Paulo Bonet, também acima deles, para não deixar ninguém de baixo fazer uma sacanagem, que aí vai tudo pro saco. Esse tipo de mensagem, em qualquer democracia minimamente saudável, causaria um terremoto de proporções bíblicas. Cairia o Andrei, cairia o Paulo, e até quando nós vamos fingir que antes de ontem, ou 3, 4 dias atrás, foram 30 milhões para o presidente do Senado,
né, os supostos 30 milhões para o presidente do Senado, que diz que não. Agora, um dos homens fortes do atual governo, com tudo isso que nós acabamos de falar do Jacques Wagner. Ou seja, não dá, diante de tantas barbaridades, e isso nós estamos em um celular, hein? Um celular. Temos 8 ainda pela frente. O que não dá pra gente fazer é normalizar o absurdo. Pra gente, veja só, em uma semana, quantas notícias gravíssimas pra sacudir a República e abalar tudo. Então, acho que agora a principal proteção tem que ser o que está na nossa capa da edição de hoje. A proteção ao ministro André Mendonça. Porque vimos também, mostramos essa semana os vídeos dele num embate necessário para a nossa República com o ministro Gilmar Mendes, ele dizendo, pra cima de mim não, comigo não. O homem dá lá, mas é só um, basta um. Basta um para que o efeito dominó necessário nessa República, para que nós não normalizemos a barbárie e esse tipo de notícia de Andrei, Paulo, como se fosse, olha, precisa falar com o Cauti, com o Alexandre, o Pioto, a Paula, são amigos, parece que é conversa de, né, fala irmão, brother, e aí amiga, Paula. Ou seja, é preciso proteger o ministro André Mendonça, porque ele precisa puxar o fio de todos os 9 celulares de Daniel Vorcado. Gente, é surreal, né? Tudo que foi revelado aí nessa última semana. Ou seja, o Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal indicado pelo Lula, Paulo Gonet, PGR indicado pelo Lula, foram citados em diálogos do Daniel Vorcado. E assim, parece até uma conversa de boteco, né? Assim, sabe quando você tá num encontro entre família, que você tá ali, ó, não, qualquer coisa fala com meu amigo aqui, ó, o diretor da Polícia Federal e o PGE que não, porque eu não quero esses subalternos aí me investigando e vamos resolver essa... É mais ou menos isso. Agora faz sentido aquela degustação de uísque lá, né, na Europa, caríssimo, carérrimo. O diretor da Polícia Federal presente, PGR presente. Assim, a impressão que a gente tem vendo de fora é que são grandes amigos, não são amiguinhos qualquer, grandes, porque depois do que foi revelado aqui na imprensa, Daniel Vorcado, gente do céu, basicamente pedindo ajuda para diretor-geral da Polícia Federal e PGR. É surreal isso aqui, gente. Em qualquer país sério, eles já estariam afastados há muito tempo. Mas aqui é Brasólia, República das Bananas. É um trem louco isso aqui virou uma loucura. A justiça brasileira virou uma loucura. Aí agora o Jacques Wagner, líder do Lula no Congresso, agora explodiu. Resumindo, gente, tá? Escândalo master é do Lula, é do PT, é da esquerda. Para desespero do Lula, não tem como. Eles tentam jogar isso pra cima do Flávio Bolsonaro, mas a todo instante é gente do Lula, aliado do Lula. É o Lula que teve reunião, convocar. Todos eles envolvidos até o talo nesse escândalo. E como que eles querem jogar isso pra cima do Flávio? Resumindo, o escândalo master é do Lula. Não tem pra onde correr. Podem espernear, podem se descabelar, podem gritar. O escândalo master é do Lula. Lembrei daquela frase da camiseta do Flávio Bolsonaro. O Pix é do Bolsonaro. O master é do Lula. Deu certinho aqui, né? Eu prometo pra você que esse vídeo aqui vai ser o melhor vídeo que você vai assistir nesse dia de hoje. O Maurício Marcon estava ali na frente dele, o ministro atual da economia do Lula, aquele Dário Duriga, não sei nem pronunciar o nome dele direito. Pois bem, gente, tá o ministro do Lula e da economia, da fazenda, começou a falar um monte de mentiras para proteger o governo Lula, para passar pano pro governo Lula, para passar pano pro Lula, querendo dizer que o governo Lula tá uma maravilha, que tá a última Coca-Cola no deserto, que o Lula tá salvando o Brasil, que o Lula fez isso e aquilo. Gente, o Maurício Marcon não aguentou. Ele destruiu, detonou e humilhou o ministro da Fazenda do Lula, o Dário Duriga, mas assim, foi sem dó e nem, mas pisoteou assim, sem dó, gente. Vocês vão amar esse vídeo, só assistam. Aqui o Maurício Marcon,
bateu forte no ministro do Lula, gente. Eu acho que até o Lula sentiu essa aqui. Vocês vão entender, assistam. O tema que eu queria trazer, presidente, é o tema da estabilidade econômica. Nós conseguimos uma coisa que é rara no Brasil. Não é simples alcançar os números que nós alcançamos de maneira equilibrada. Então você veja, nós batemos os recordes de safra do país ano após ano. O nosso agronegócio, importante setor para a economia brasileira, como é muito produtivo, altamente competitivo na economia global, tem quebrado recordes ano após ano. Os planos safras do governo quebrado recorde ano após ano. A inflação nesse mandato presidencial vai ser a mínima histórica do país. Agora, inflação em mínima histórica, você vai dizer, não, mas então nós estamos com desemprego alto, nós estamos com crescimento baixo. E não, a inflação está sob controle. Nós geramos 5,1 milhões de empregos desde 2023. O país cresceu trimestre a trimestre mais do que todas as projeções, e aqui seja do mercado doméstico, seja dos organismos internacionais. E o FMI reconhece. O Brasil está surpreendendo o FMI, não é o mercado, porque cresce trimestre a trimestre mais do que se esperava. Então, o Brasil está com inflação sob controle, crescendo mais do que o mundo esperava, gerando emprego. A gente tirou o Brasil do mapa da fome, mais uma vez. Começar pelo começo aqui. Primeira coisa que eu tenho a dizer é que ao novo ministro da Fazenda, o Dário, que assumiu no lugar de Fernando Haddad, primeira coisa que eu tenho para lhe falar é parabenizar que o senhor responde as perguntas. O antecessor veio aqui certa vez e fugiu das perguntas, talvez por limitação intelectual, talvez por não ter resposta. Algumas respostas do senhor, eu como economista sei que não fazem nenhum sentido, mas o senhor está respondendo já é um grande ponto. Bom, vamos lá. Dizer que o fiscal está organizado. Olha, no meu ponto de vista é quase um deboche à sociedade brasileira. A Veja trouxe essa semana uma indicação do TCU, Tribunal de Contas da União, que disse o seguinte: TCU faz críticas contundentes à situação fiscal do país. Tribunal de Contas, não é o deputado Marcon, é o Tribunal de Contas. Então, vir aqui dizer que a situação fiscal do país está organizado é não falar com a verdade. Vamos lá, alguns números. Déficit primário, governo Bolsonaro, último ano, 54 bilhões. Déficit projetado para esse ano, governo Lula, 60 bilhões. Saímos de superávit de 54, déficit de 60. Projetado para o ano que vem, 50. Pelo arcabouço fiscal, deveria já ter superávit, não terá. Vamos olhar o déficit nominal. Nominal. Nós saímos de 4,58 último ano, governo Bolsonaro, saindo de uma pandemia para 8,5 déficit nominal 2026. 1 trilhão é o que o governo gasta mais do que arrecada. 1 trilhão. Se isso é organização, ministro, o senhor me perdoe, mas para mim isso é uma desorganização completa e quem está afirmando não sou só eu. A FIT, por exemplo, a agência de risco, considera que países característica do Brasil deveriam ter 3,5 de déficit nominal. Nós estamos em 8,5. 8, mais que o dobro. Inflação controlada, ministro. Meu Deus do céu, a gente pode mentir, mas também tudo tem um limite. A gente teve pela 14ª semana seguida boletim Focus do Banco Central. Na última semana, inclusive, deu um pulo sem precedentes, saindo de 5,11 para 5,30 a inflação do país. O teto é 4,5. O teto, não o centro, o teto. Isso é controle, inflação controlada? Não, não é. Segundo o IPEA, a inflação de abril ela foi quase 4 vezes maior para os mais pobres do que para os mais ricos. A inflação dos alimentos é a maior em quase 20 anos. 20 anos. Pandemia, guerra, teve até Dilma no meio de tudo isso, que foi o pior dos mundos. Nenhum momento a inflação dos alimentos foi tão devastadora como agora. Então o senhor vir aqui dizer que a inflação está controlada, mostra para o mercado financeiro que o governo não tem compromisso nenhum em controlar a inflação. Porque se o governo entende que o descontrole que está sendo vivido está tudo ok, quer dizer o seguinte, olha, vai aumentar o descontrole e está tudo certo. Aliás, tem uma piada entre os deputados que diz que deputado que entende economia vai votar no Flávio. Que a bomba que vocês vão deixar é não tem como vencê-la. E o desastre se avizinha. Mas vamos lá, PIB crescendo. Tive que ouvir isso de colegas. Meu Deus do céu. O Banco Central projeta para 2026 crescimento de 1,6%. O último ano de governo Bolsonaro cresceu 3%. 3%. Quase o dobro. O Banco Central projetou 1,6%. Não foi o Marcon. O IBCBR, que eu tenho certeza que o ministro já viu hoje, saiu abaixo das expectativas que já eram super baixas. O IBCBR, para quem está nos acompanhando em casa, ele é uma prévia do PIB. Ou seja, dizer que o PIB está crescendo. Mentira. Isso é mentira. Não é verdade. Mas vamos, boas perspectivas. Ouvi a colega Caveira do ministro. Temos boas perspectivas. Vamos às boas perspectivas. A taxa do Tesouro nesta manhã voltou a bater recordes. 2032, para rolar a dívida, está se pagando IPCA mais 8,2. Nenhum país sério do mundo paga perto disso. Para quem está de casa entender o desastre que se avizinha, quando a Dilma, no pior momento que destruiu a economia, se pagava 7,7, 7,8 mais de inflação. Hoje, pela manhã, está se pagando inflação mais 8,2. Nem a agiota nos Estados Unidos cobra 15, 16, 17% ao ano, que é o que o governo brasileiro está pagando para quem emprestar para esse governo totalmente irresponsável. Isso são números do mercado financeiro, não são ladainhas, invenções, palavras jogadas no meio. Isso são números negociados. Se você aí tem ainda dinheiro guardado nesse país e quiser emprestar para o governo, ele está lhe pagando inflação mais 8,2. Um negócio completamente nunca antes visto na história desse país. Mas vamos em frente. IBGE apontou ontem, tá tudo bem no país, tá, colega Caveira, que as vendas do comércio desabaram 1,5%. A previsão, ministro, o senhor sabe como eu, era de queda de 0,7%. Ou seja, foi mais que o dobro do que a previsão que o mercado já vinha como muito ruim. Vendas do comércio. 1,5% de queda.
Quer me dizer que isso tá tudo bom, a perspectiva tá ótima? Ministro, a gente tem que lidar com a realidade. Né? Vim aqui, o senhor tem uma fala muito inteligente, o senhor é muito inteligente, fala muito bem, ao contrário do outro ministro que estudou 3 meses, tenho certeza que o senhor estudou muito mais economia do que 3 meses, né? Até porque, colega Caveira, líder, Gilberto, ele não criou nenhum imposto até agora, isso a gente tem que parabenizar, o senhor está de parabéns, salva de palmas, não foi criado nenhum imposto nesses 3 primeiros meses que o senhor está administrando, espero que não crie mais nenhum. Mas para finalizar, a gente tem uma situação no país que é a seguinte, o governo gasta tudo que dá para enganar as pessoas, que elas tenham aquela sensação, não, tá tudo bem, realmente, olha, estou conseguindo financiar meu carro a 2% ao mês, que é uma tragédia, mas né, ela tem aquela sensação, fizeram o desenrola 2.0 com o desenrola 1.0 deu errado, que se tivesse dado certo, não tinha saído de 60% de endividamento para 82% das famílias, né? Não tinha. Se tivesse dado certo, não precisava 2.0. Agora o senhor falou que vai vir mais um desenrola ainda aí pela frente, que é para usar de implants, né? Então é mais um desenrola. As pessoas têm que ficar se desenrolando para ter aquela sensação que elas estão conseguindo viver no país do Lula. Mas eu queria fazer uma pergunta para Vossa Excelência, ministro da Fazenda. Quais medidas o governo pretende tomar para segurar a inflação? Porque vim aqui dizer que não existe inflação, isso não é o que as pessoas estão vendo no mercado, né? Tem 3. Eu que estudei economia como o senhor que sabe. Vai aumentar mais os juros para segurar a economia? É isso que vai fazer? Já está no limite, ninguém aguenta mais. Vai cortar gastos? Vai cortar da onde? BPC, Bolsa Família, viagens da Janja, né, cartão corporativo, vai cortar da onde? Ou vai voltar a aumentar impostos? Alguma dessas medidas o governo vai ter que tomar, porque senão nós estamos como um carro, vendo um poste na frente e nós estamos acelerando para quebrar a nossa cara. Quebrar a nossa cara, ministro, o senhor sabe, é quebrar a economia e deixar o povo mais miserável. Então, parabéns pelas respostas que o senhor deu, mesmo no meu ponto de vista muitas não fazendo nenhum sentido, mas o senhor teve a coragem que o outro ministro não teve de responder para os parlamentares. Obrigado. Cara, Oi, amado. Não, gente, tem que bater palma. Não, melhor. Tem que bater continência, gente. O que o Maurício Marcon fez com o Dário Durga, o incompetente ministro da Fazenda do Lula? Mas pelo menos, graças a Deus, até hoje, em 3 meses que ele tá lá, realmente não criou nenhum imposto. Meu Deus do céu, gente, tá? Antes, com o Haddad, a cada 3 meses se criava um novo imposto. Assim, gente, é surreal. Gente, eu nunca vi tanta mentira em menos de 1 minuto, igual eu vi o Dário Durga falando ali no início daquele vídeo. Eu nunca vi tanta mentira em... Mas é assim, gente, é com a cara lavada, é com a cara deslambida. Meu Deus, como que esse ministro do Lula consegue ser tão cara de pau desse jeito? Meu Deus do céu, gente, tá? É surreal o nível de cara de pau desses ministros do Lula. Mas é muita mentira. Teve que vir aqui o Maurício Marcon derrubar ponto a ponto todas as mentiras. Cara, isso é mentira. Só faltou o Marcon chegar e falar na cara dele. Cria vergonha na sua cara. Vocês acham que o povo brasileiro é trouxa de acreditar em tudo isso que vocês estão falando? É surreal, gente, o que esse povo é capaz de fazer para se perpetuar no poder. Porque você vir numa comissão, você falar uma mentirazinha aqui, outra ali, mas esse tanto de mentira é inacreditável, gente. Tá aqui, gente, tá? Maurício Marcon, que também já estudou economia, sabe mais de economia que o próprio Haddad. Destruiu a narrativa do Dário Durga, novo ministro aí da Fazenda, incompetente, tão incompetente quanto eu. Pelo menos não criou imposto até agora, né? Mas agora em ano eleitoral, eu acho meio complicado o Lula enfiar mais um imposto no lombo do povo brasileiro, porque o Brasil já é o 2º país no mundo que paga o maior imposto do mundo. Não é possível que o Lula vai ter a coragem de, em pleno ano eleitoral, que ele tá aí correndo desesperado atrás de voto, criar mais imposto. E aí, gente, vocês gostaram da catracada? Isso aqui foi uma canelada, né? Uma canelada Meu Deus do céu, uma ferroada do Maurício Marcon aqui. Deu um choque de realidade do Dário Durga, que parece que tava em Nárnia. Porque assim, a impressão que dá quando a gente vê o Dário Durga falando aqui, nossa, parece que a gente tá vivendo na Suíça, país de primeiro mundo. Surreal, gente, tá? Mas tem aqui a gente para mostrar a realidade dos fatos e desmentir. Tem aqui Maurício Marcon que vai lá e desmente na cara do ministro. Compartilhem, gente, tá? Compartilhem para que o povo brasileiro saiba o desastre que o Lula foi para o Brasil. Tá tudo aqui, ó. Nesse vídeo do Maurício Marcon. A tragédia que o Lula é para o Brasil. E agora, gente, outro vídeo
Inclusive, foi vocês que me mandaram lá no direct do meu Instagram. Vocês são... Gente, vocês que são inscritos aqui nesse canal, eu tenho que elogiar. Vocês são ninjas. Eu tenho orgulho porque vocês são ligados na polícia, vocês estão antenados na política. Me mandaram lá, tá inscrito aqui do canal, mandou lá no direct do meu Instagram, Fabiana, explode esse vídeo lá no seu canal que vai fazer muito sucesso. Você não tem noção, gente, vocês não têm noção do que esse parlamentar aqui acabou de fazer com Lula. É surreal. Também é um dos melhores vídeos que você vai assistir neste dia hoje. Inclusive é um vídeo que explodiu. Gente, esse vídeo aqui explodiu na internet, nas redes sociais, para desespero de Luiz Inácio Lula da Silva. Não vou nem dar spoiler, para o vídeo não ficar muito longo, ficar estendendo. Só assistam. Assistam. Vocês vão ver porque é que eu estou dizendo. Tem que ser muito canalha para apoiar um cidadão desse. Tem que ser muito canalha para ter coragem de abrir o peito, igual muitas pessoas fazem aqui na arquibancada. Eu fiz, velho. Tem que ser muito canalha. Há meses atrás, o Lula tava dizendo, não tem problema roubar o celular lá uma apoiadora de bandido lá. Canalha também. Canalha. Quem apoia bandido é bandido. Canalha também. Esse mesmo cidadão, ele tava meses atrás dizendo que roubar o celular é apenas para tomar uma cervejinha. Agora ele quer sair do apoiador de ladrão de celular para o cara que recupera celular. Em uma fala de rede nacional, o descondenado, ele teve a coragem, a pachorra de dizer que as pessoas não devolvem celular na delegacia com medo do tipo de delegado que vai estar lá. Ou seja, com medo do delegado roubar ou pegar o celular para si. A dúvida é que eu não quero devolver na delegacia, eu quero devolver no correio. Porque devolver na delegacia, as pessoas têm até medo, porque não sabem o tipo de delegado que vai encontrar, o tipo de policial. Nós sabemos que tem bandido em todo lugar. Tem bandido na polícia, tem bandido na política, tem bandido na igreja, tem bandido em todo lugar. O que nós não podemos é generalizar. Quem é Lula para criticar bandido? Quem é Lula? Quem ele é? Esse mesmo descondenado que é apoiado, repito, por um monte de canalhas, teve a coragem também de dizer o seguinte. O presidente, me garante a fala, por favor, por gentileza. Eu só preciso de silêncio. Eu sei que os senhores estão desesperados quando falo do bandido de estimação de vocês, mas deixa eu terminar minha fala, por favor. Então, senhor presidente, eu fico imaginando como existe alguém capaz de apoiar um bandido e um bandido criticar outro bandido. Porque esse presidente que nós temos aqui, que não me representa, ele foi nos Estados Unidos como porta-voz do Comando Vermelho e porta-voz do PCC para pedir para os menininhos dele não ser considerado grupo terrorista. Como que o PCC e o Comando Vermelho vai ser considerado grupo terrorista se aterrorizam a sociedade brasileira? Aí a dona Janja, que graças à visita íntima, tinha que acabar com a visita íntima, porque a Janja conheceu Lula na visita íntima. É por isso que nós temos que acabar com a visita íntima, acabar com essas possibilidades que nós temos. A Janja, olha o que ela disse. Vamos lá, abre aspas. A gente precisa não ter medo, é um português da Janja. A gente precisa não ter medo que nossos filhos andem pelas ruas das comunidades sem levar bala do Estado. É sério. Mais uma vez, acusando o Estado. Eu nunca vi essa mulher dizer aqui que nós temos que proteger as crianças das armas dos traficantes, defender e proteger as crianças da ponta de fuzil dos traficantes. Agora, quando é pra criticar a polícia, sobe um monte de gente, eu vi um monte de defensor de vagabundo pra criticar a polícia. Entre 10 favelados, vou falar favelados que eu também sou da favela, entre 10 favelados, que querem romantizar a favela, né? É comunidade. Comunidade, querem romantizar, como se fosse chique morar no meio de traficante, como se fosse chique morar em vielas com esgoto a céu aberto. Pra romantizar a favela, agora não pode ser chamado de favela, é comunidade. A cada 10 pessoas que moram na comunidade, 8 apoiam que a polícia esteja fazendo blitz e incursão nas comunidades. Como é que as pessoas não têm vergonha na cara de apoiar um cara que foi comemorado sua eleição na cadeia? Homicida vota no Lula, traficante vota no Lula, ladrão de celular vota no Lula, pessoal vota no Lula. É só gente ruim, é só gente de esquerda, é só gente que apoia bandido e tem orgulho ainda. Eu teria vergonha. Então deixa aqui o meu total e absoluto repúdio às falas do presidente e da sua esposa, acusando policiais aqui indevidamente. Mas não tenho dó dos policiais que fizeram L, não. Eu tenho dó dos policiais honestos, porque os policiais que fizeram L são tão bandidos como o próprio Lula. Se você é fora Lula... Gente, que é isso aqui, hein? Rasgou o verbo pra cima do Lula. E aí, gente? O que vocês acharam aqui do vídeo? Por que será que esse vídeo explodiu, hein? Será que ele disse algumas verdades aqui nesse vídeo?